Fala comigo, nação rubro-negra, Zambei na área. Hoje é dia de seleção brasileira e eu vou trazer para vocês aqui os 11 que eu acho que deveria jogar, a minha escalação para a partida de hoje, tá? Muita gente falando aí de goleada, muita gente falando de 8-0, 6-0, 5-0, gente. A Copa do Mundo tá se mostrando, quem tá tendo mínimo de chance de assistir um ou outro jogo, sei que a galera trabalha, mas quem tá conseguindo assistir um ou outro jogo, ou até mesmo acompanhando as notícias, os noticiários, a galera tá vendo aí que não tá fácil. República do Congo e outras seleções dando sufoco, Cabo Verde, sabe? E várias outras seleções aí que o pessoal diz que são fracas, ou mais fracas do que as principais, do que as favoritas, dando trabalho. Pessoal, hoje em dia, o futebol ficou muito dinâmico, ficou muito a parte física. Claro que o talento vai sobrepor. Você pega um Messi ali, inspirado, né? Vai fazer os gols dele. É claro que a técnica vai sobrepor, muitas das vezes, a parte física. Mas hoje, o futebol jogado de hoje em dia, a parte física conta muito. E outra coisa, o futebol está muito globalizado. Entende? Tem jogadores aí que são dessas seleções, desses países pequenos, que joga segunda divisão da Inglaterra, ou até mesmo primeira divisão da Inglaterra, França, entendeu? Muitos jogadores dali da África que são descendência francesa e jogam na primeira, na segunda divisão da França, Inglaterra, da Itália. Então, primeira divisão de Bélgica, Dinamarca, eu sei que não são principais ligas, mas são ligas que têm um mínimo ali de comprometimento tático, os jogadores têm força física, sabe? Então, você pega uma dessas seleções, Cabo Verde, República do Congo e outras, é que fugiu da memória aqui, outras seleções que também estão fazendo uma boa Copa. Cara, faz aquela linha de 4 ou de 5 na defesa, 2, 3 volantes ali, fechadinho, entendeu? Ó, você é o favorito, então você vai ter que me atacar, você vai ter que me fazer gol em mim, eu tô aqui me defendendo, um empate para mim é bom. E faz isso, e se a seleção não tiver, a favorita não tiver inspiração igual Portugal, Espanha, entendeu? A seleção brasileira, tudo bem que o enfrentamento da seleção brasileira com Marrocos foi mais difícil do que a seleção de Portugal, da Espanha, né? Tudo bem. Mas você vê ali que são seleções que sabem marcar, os caras muito bem fisicamente, entendeu? Comprometimento tático, entendeu? Então, vai dar trabalho. Não é que tá pensando aqui que vai ser uma baba ganhar do Haiti, vai ser 5-0, 6-0, porque não vai não. Pode, em algum momento ali, o Brasil fazer fazer 2, destravar o jogo, a seleção do Haiti sentir e meter 4, 5, beleza. Pode. Mas não vamos com esses... Pode acontecer, mas não vamos com esse espírito de que vamos golear o Haiti, até porque a seleção brasileira não está um passo atrás dessas outras que tiveram dificuldade. A seleção brasileira está um passo atrás da Espanha, da Argentina, Portugal, Alemanha, até mesmo a Croácia, que foi um bom jogo da Inglaterra com a Croácia. Inglaterra também, tá? Fez um bom jogo contra a Croácia, um jogaço até, entendeu? Estados Unidos, vamos ver hoje como é que tá a seleção dos Estados Unidos, se foi só um jogo ali ou se realmente o time dos Estados Unidos, a seleção, tá encaixada com Pochettino. Então, quer dizer, tem seleções que estão no estágio acima da seleção brasileira e tiveram dificuldade. A seleção brasileira não tem esquema tático, sabe? Jogadores muito fora de forma, muito, sabe? Não tem um esquema definido.
Não tem um esquema definido. E as escolhas do treinador também, de convocação, não foram boas. Entendeu? Ele levou muito ponta e pouco meia. Entendeu? E aí agora e o futebol hoje em dia se ganha no meio campo. Você tem que ter os pontas rápidos e tal, mas o futebol hoje se ganha no meio campo, gente. A seleção do Marrocos ganhou a seleção brasileira no meio campo, no primeiro tempo. Depois, claro, deu uma cansada e tal, a seleção se ajeitou mais ou menos, minimamente, conseguiu fazer um jogo disputado ali, entendeu? Eu hoje começaria com esse time aqui. Esse é o meu time titular para hoje, tá? Eu colocaria o Ederson, mas pode ser o Alisson também. É porque particularmente, eu prefiro o Alisson, mas pode ser o Ederson, pode ser o Alisson, tanto faz. Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos. O Danilo, e aqui nós temos que ter alguns pontos aqui. O Magalhães foi poupado em alguns treinos, porque cansaço, né? Final de Champions, final de temporada. Dizem informações também que ele tá bastante abalado. Ainda tá sentindo um pouco a perda do pênalti lá na final da Champions, né? Marquinhos e Douglas Santos. Danilo, Botafogo, Fabinho e Paquetá, né? Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Endrick. Esse é o meu time. Esse é o time que eu começaria o jogo de hoje, né? Mas eu tenho certeza que ele não vai botar. Tenho certeza que não vai ser esse time, tá? Tem uma possibilidade dele repetir o time que começou o jogo contra o Marrocos, porque treinador, ainda mais esses treinadores mais famosos assim, de mais nome, de mais peso, mais cascudo, eles são teimosos. Então ele pode vir com o mesmo time para poder falar assim, aí tá vendo? Isso aí, ó. Viu? Aí o Brasil pega um Haiti, consegue golear, e aí os caras vai e falam assim, ó, aí tá vendo? Como eu tava certo? Tá vendo como eu tava certo? Era essa escalação mesmo? E não é. Não era. Mas aí pega uma baba, faz o gol e isso pode ser traiçoeiro. Lembrando que antes do jogo do Brasil, que vai ser às 9h30 da noite, horário de Brasília, 7 horas da noite tem Marrocos e Escócia. Então a gente vai saber, antes do jogo do Brasil, a gente vai saber como é que vai estar o grupo do Brasil ali. Né? Como é que vai estar o grupo do Brasil? Porque a Escócia tem 3 pontos, Marrocos 1, que é o empate com o Brasil 1 e Haiti 0. Né? Dependendo desse jogo aí, se a Escócia ganha Marrocos, do jeito que tá essa Copa aí, a Escócia ganha Marrocos já vai a 6 pontos. Brasil vencendo Haiti vai a 4, Marrocos já fica ali em terceiro. Né? Pega o Haiti na última rodada, né? E o Brasil se enfrenta com a Escócia para poder disputar ali a primeira colocação. Ou um empate também complica. Vamos saber mais ou menos como é que vai ficar o grupo já. O Brasil entra em campo sabendo esse resultado de Escócia e Marrocos, tá? Vamos ver, cara. Eu tô muito ansioso pro jogo de hoje na questão de quem ele vai escalar. Se ele vai ser teimoso, se o Ancelotti vai ser teimoso, vai escalar o mesmo time, ou se ele vai ver que o Endrick tá pedindo passagem, né? Ah, o Paquetá fez uma partida ruim. Paquetá não fez uma partida ruim. O time todo, a seleção brasileira fez uma partida ruim. Todo mundo foi mal. Paquetá era o único que estava dando um pouco de lucidez ali. A maioria dos passes que o Paquetá errou era um passe entre linhas. Passe difícil. Então, e é o único meia dessa seleção capaz de fazer essa criatividade. É o único mais aproximado de um 10 ali é o Paquetá. Então, eu não tiraria. Tá? Se fizer um jogo ruim contra o Haiti, aí mesmo a gente sabe, realmente não está prestando. Mas eu não tiraria, porque a seleção toda saiu. Jogou mal. Não é parâmetro. Entendeu? Firmando o esquema tático, eu manteria o Paquetá, tá? Pode botar o Matheus Cunha no lugar do Endrick ali, mas eu iria com esse time aqui. Mas eu tô ansioso para saber qual time que ele vai vir a público, vir pro jogo. Valeu? Tamo junto. Saudações, rubro-negro.